Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Meus amados irmãos, que a graça do nosso bondoso Deus em Cristo Jesus vos abençoe nesta noite maravilhosa, noite onde nós nos reunimos mais uma vez de uma forma online. Esperávamos estar todos reunidos hoje, mas de uma forma online. Você aí na sua casa, eu aqui, mas juntos em espírito e em verdade, para louvor da glória do nosso bondoso Deus em Cristo Jesus. Na presença de todos, devemos cantar louvores ao nosso bondoso Deus em Cristo Jesus. Então você está sendo convidado nesta noite, aí da sua casa, aí da sua poltrona, aí da sua sala, adorar a Deus, glorificar o nome de Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Como vencer o medo? Como vencer o medo? Está baseado em Isaías 41, verso 10 e verso 13. Isaías 41, verso 10 e verso 13. Tá? Nós vamos, nesses dois versículos, nos aprofundar, garimpar mesmo, tirar a essência do texto, desse texto tão glorioso, que era uma profecia, uma resposta de Deus ao povo de Israel, e também é uma resposta de Deus ao povo da igreja em nossos dias. Isaías 41, verso 10 e verso 13. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vou repetir, Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida e que o teu Santo Espírito nos abençoe nesta noite, para que nós possamos nos aprofundar nesse texto e tirar desse texto todas as essências da tua palavra, para nutrir as nossas almas tão sedentas, tão amedrontadas com o período que estamos vivendo, tão amedrontadas com as incertezas da vida que estão sendo colocadas diante de nós, e que nós possamos aprender como não ter medo, em nome do Senhor Jesus, amém. Como vencer o medo é o tema da mensagem. Querido, Deus aqui começa, o verso 10, com uma ordem, diz: não temas. Mas a ordem de Deus, ela vem recheada de outras coisas. Eu queria introduzir com você, nessa noite, aqui esse texto, te convidando a dar uma visão geral como estamos nesse momento da pandemia. Nós estamos temerosos, nós estamos com medo. Nós temos medo da morte, nós temos medo da doença, de não pegar o coronavírus, irmos para um hospital e sermos entubados.
Nós estamos com medo dos nossos empregos, nós estamos com medo dos nossos entes queridos que nós amamos também falecerem dessa doença. E o homem, salvo em Cristo Jesus, né, ele tem medo, porque o Senhor Jesus ainda não nos levou à glória. Então a nossa humanidade permanece em nós. Né? Nós somos seres espirituais, mas somos seres humanos. Então o medo faz parte da nossa vida. E nós não vencemos o medo assim por acaso. E nós ficamos com medo do trabalho. Às vezes o nosso local de trabalho é muito perigoso, nós estamos na linha de frente. Às vezes nós temos medo de sair de casa e ir a um mercantil com aglomerações, porque podemos pegar esse vírus. Né? Às vezes nós somos diagnosticados, logo vem um temor na nossa vida, no nosso espírito, mas o medo existe. Agora, como nós vamos enfrentar esse medo? O que a Bíblia diz sobre esse medo e o que Deus diz sobre esse medo? Né? Nós temos que nos lembrar que Paulo diz que Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de medo, mas sim um espírito de bravura, de fé. Isso quer dizer que o medo é um espírito maligno muitas vezes, não todos, mas muitas vezes. Algo que nos oprime, que nos machuca, que nos dilacera, que nos cega diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas Deus começa o verso 10 com uma ordem: não temas. Não tenha medo, em outras versões, principalmente na linguagem de hoje, não tenha medo, não temas. Mas Deus também nos dá os motivos, né, para não termos medo nesse verso 10. Ele nos diz, não temas, não tenha medo, mas ele nos dá os motivos. Que motivos levou Deus a dizer ao povo de Israel, naquele período que eles estavam também sitiados, naquele período que eles estavam também totalmente entregues ao inimigo, e como nós estamos hoje? Como Deus falou isso para ele? Então, queridos, nós vamos ver, em primeiro lugar, o verso 10, primeira parte. Não temas, porque eu sou contigo. Em primeiro lugar, Deus nos diz que nós não devemos temer. Por quê? Porque Deus está conosco. A presença de Deus está conosco. Nós temos a presença de Deus. Veja o verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. A presença ativa de um Deus triuno está conosco. Lembra das palavras de Jesus Cristo? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja só. Então a presença de Deus conosco é o remédio para vencermos o medo. Claro que vamos ter medo, porque somos humanos. Mas a presença ativa de Deus nos seus filhos fiéis a Ele, a quem Ele ama, Ele vai nos dar a coragem necessária para vencer o nosso medo. O que é que acontece hoje em dia? Muitos cristãos não confiam em Deus. Não confiam. São temerosos. Não é? Tem medo de tudo, medo de tomar a vacina porque vai morrer, medo de não tomar a vacina e morrer, medo de ser entubado e morrer. Nós estamos vivendo um período negro, mas a presença ativa de Deus é o remédio para vencermos o medo. Ele diz, porque eu sou contigo. É um Deus pessoal, é um Deus que está conosco. Nós não vencemos o medo com o nosso dinheiro, nós não vencemos o medo com os nossos amigos, nós não vencemos o medo com a coragem que nós temos. Nós vencemos o medo, o remédio do medo é a presença ativa de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa mente, no nosso coração. Então a presença ativa de Deus é o remédio para o medo. Muitos cristãos têm medo. Davi, escrevendo o Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Davi nos declara no Salmo 23 que a presença de Deus na vida dele era suficiente para, embora ele passasse por momentos difíceis, ele teria a presença de Deus no vale da sombra da morte. Então, queridos, o remédio para o medo que Deus dá, Deus, não temas. Por quê? Primeiro,
porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu estou com você. Então, para que você não tenha medo, a presença de Deus é o remédio para o seu medo. Ah, pastor, e como eu tenho a presença de Deus? Simples. Faça o que a Bíblia nos ordena para fazermos. Seja um cristão autêntico. Cumpra os mandamentos de Deus na sua vida. Fuja das paixões carnais infames. Fuja das tentações que são colocadas à porta da tua casa. Faça tudo isso. Tenha uma vida de consagração a Deus todos os dias. Ao levantar, ao andar, ao deitar, que a mensagem seja inculcada na sua mente e na mente da sua família, que a presença ativa de Deus, do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja durante 24 horas por dia da sua vida. E aí sim, com a presença ativa de Deus, o remédio do medo vai fazer efeito e o teu medo vai se afugentar. Mas, em segundo lugar, nós continuamos aqui, no verso 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Em segundo lugar, não te assombres. A palavra assombrar, no original, significa algo tão tremendo, um medo tão exorbitante na tua vida, que você fica assombrado, você fica temeroso, você fica espantado com aquilo que está acontecendo. Você não consegue se controlar, as suas carnes começam a tremer, você não tem voz, a voz fica trêmula, a voz fica abatida, os olhos ficam cansados, os olhos ficam fadigados, você quer somente ficar sozinho. Então isso é assombro, e Deus diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Além de nós termos Deus ativo na nossa vida, nós temos um Deus que não é Deus de prata, não é Deus de bronze, não é Deus de ouro, não é Deus de madeira nem de pedra. É um Deus que se assenta no trono da sua glória. É um Deus vivo, é um Deus que vive pelos séculos dos séculos dos séculos. Então, quando nós imaginarmos isso, quando nós nos assombrarmos com tudo aquilo que está acontecendo, nós temos que nos lembrar que Ele declara que Ele é o nosso Deus. Nós aprendemos 3 verdades. A primeira delas é que Deus diz que Ele é o nosso Deus. No primeiro momento do versículo ele diz que está conosco, mas nesse momento ele diz que Ele é o nosso Deus. Nós não somos órfãos de Deus. Nós estamos com Deus. Deus está conosco. Ele diz, eu sou o seu Deus. Ele nos comprou com o precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos chamou com uma santa vocação. Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós somos selados. Nós somos um edifício santo, vivo e agradável a Deus. Nós temos um Deus. Nós não somos órfãos nem bastardos. Nós temos um Pai que é Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós aprendemos e observamos que Ele é o nosso Deus, Ele declara que é o nosso Deus, nós temos o segundo remédio para o medo. A confirmação do Altíssimo para com as criaturas feitas seus filhos. Ele diz, eu sou teu Deus. Muitos cristãos não conseguem compreender e vivem aí numa vida totalmente desligada de Deus. E quando sofrem, e quando amargam o fel do medo, o fel do pecado, o fel da ignomínia das suas almas, eles sabem que precisam de Deus. E Deus está conosco. Então, para você não ter medo, a segunda coisa é acreditar naquele que não mente. Deus disse, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha que versículo maravilhoso, versículo 10. Nós aprendemos que Deus nos ordena, não temas. Nós aprendemos que Deus diz, porque eu sou contigo, Ele está conosco. E Ele diz mais, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O nosso Deus é o nosso Deus, Deus pessoal. E aí, meus queridos, Ele diz 3 coisas que Ele está conosco. Ele confirma. A primeira coisa que Ele diz, depois que Ele diz, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço.
Nós não somos fortalecidos, queridos, pela nossa própria força. Nós não somos fortalecidos, queridos, pelos comprimidos que nós tomamos. Nós não somos fortalecidos pelos amigos que nós temos, nem pelos nossos familiares, nem pelo nosso trabalho, nem pelo dinheiro que temos no banco. Nós somos fortalecidos por Deus. O Deus é tão pessoal que Ele diz: eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Nós somos fortalecidos por Deus, e por isso que nós vamos de novo a quando Deus diz que não temas. Então o remédio para o medo é que Deus fortalece os seus. Deus me fortalece, Deus te fortalece. Então o remédio de Deus para nós é Ele mesmo. Então nós temos medo, mas esse medo não vai nos tirar a coragem de enfrentarmos esse medo. Sabe qual é o medo? Quando nós temos medo, o medo, aquele medo de assombro, é apenas um combustível para que a nossa fé seja mostrada de que forma ela é, de que tamanho ela é. Conforme o tamanho da tua fé, você enfrenta os seus medos. Por quê? Porque Deus te fortalece. Porque Deus me fortalece. Todos os dias nós acordamos e queremos muitas vezes ficar na cama. Não queremos mais papo com o mundo. Mas é naquele momento que Deus fortalece e nos faz levantar dos nossos leitos e nos faz ir e fazer o que temos que fazer em sua presença. Se você não quer ter medo, você tem que aprender a estar com Deus, aprender a ouvir que Deus é o nosso Deus pessoal e a receber de Deus a nossa fortaleza. Ele nos fortalece, né? Ele nos dá a vitória. Você não vence o medo sozinho, mas com Deus que é a nossa fortaleza. Quando nós olhamos, é muito bonito nós lermos o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de me enviar o socorro. Mas é bonito quando nós estamos doentes e dizemos: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E lembrarmos: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ao declarar isso, o povo que vinha peregrinando dos seus países até Jerusalém, olhavam para os montes perigosos, para as estradas tortuosas, tortas de perigo, até chegar o momento de adorar a Deus. Eles confiavam no Deus, mas não era um Deus pequeno, era um Deus do universo, um Deus que fez os céus e a terra. Então nós, quando lemos a sua palavra, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, para que possamos ter fé, ao ponto dessa fé varrer o nosso medo, porque ela está baseada na fortaleza das nossas almas, que é Deus. Né? Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Oh, glória, aleluia. Nós precisamos pedir ajuda, e a melhor ajuda que temos que pedir é no púlpito das nossas almas. E o púlpito das nossas almas está escrito em Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta, passa a chave, fica de joelhos e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando Deus olha para os seus, e Deus abençoa, e Deus dá a fortaleza, Ele também dá o socorro, o suporte para nos auxiliar, nos ajudar a sair desse momento. Então é sempre Deus. Se você quer vencer o medo, a resposta é Deus, mas o Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus completo, o Deus Altíssimo, o Deus do universo, o Deus que tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a sua glória. Por isso que muitos estão aí distantes de Deus, porque não conseguem ter uma vida diária de comunhão com Deus. Tem pessoas que saem de casa e não oram. Tem pessoas que não agradecem o alimento do seu lar. Tem pessoas que não agradecem mais um dia de vida. Tem pessoas que ao acordar, no lugar de agradecer pelo dia que o Senhor está dando, você acorda como qualquer outra pessoa deste mundo, como os ímpios,
que parece que não tem que prestar culto a Deus. E o nosso culto é culto da vida, começa ao levantar. Quando o sol bate no nosso rosto, é mais um dia que Deus está nos dando. Que nós precisamos crer nisso. Mais ainda, né? Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. O povo de Deus é sustentado por Deus. Né? No Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse que nós valemos mais do que pardais, mais do que plantas dos lírios dos campos. Nós somos o seu povo, o povo de uma aliança eterna. Queridos, outra coisa interessante, no finalzinho do versículo 10, com a minha destra fiel. Veja só, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O nosso Deus usa aqui uma coisa interessante. Ele emprega, né, destra fiel, a mão direita, a mão da força, a mão que faz todas as coisas. É essa mão que Deus nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Então, como podemos vencer o medo? Nós podemos vencer o medo, porque o remédio do nosso medo é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. Ele diz que é o nosso Deus pessoal. Ele diz que Ele nos fortalece. Ele diz que Ele nos ajuda. Ele diz que Ele nos sustenta. E ainda mais, Ele diz que a mão direita dEle, a mão destra, a mão poderosa, faz a sua obra em nossas vidas. Queridos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é glorioso. O nosso Deus, em Cristo Jesus, tem feito maravilhas por nós. Mas, queridos, versículo 13 agora. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, e diz mais, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Mais uma vez o nosso Deus diz, não temas, porque com a minha mão direita eu vou te ajudar. Nós aprendemos aqui algumas lições. A primeira delas é que Deus confirma mais uma vez, porque eu, Senhor, teu Deus. Ele diz, eu sou teu Deus. Nós esquecemos muito a paternidade divina. Nós, quando estamos desesperados, angustiados, tristonhos, nós esquecemos a paternidade divina. Nós esquecemos de olhar para o alto e orar a Deus em Cristo Jesus e sentir o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Porque as circunstâncias que são colocadas como aperitivo na nossa vida são somente traições, dívidas, né, doenças, enfermidades, perseguições. Somos perseguidos por pessoas que deveriam nos abençoar. Somos maltratados por pessoas que nós amamos. Mas Deus vem e diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Ele nos toma, como um pai pega o seu filho pequeno e coloca nos seus braços, e ali é o lugar mais seguro de uma criança. Eu lembro na minha infância, queridos, quando eu estava com medo, eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos de idade, e eu dormia numa rede ao lado dos meus pais, no mesmo quarto, e eu tinha medo, eu tinha muita insônia desde criança, e eu chorava, e a minha mãe me pegava e me colocava no meio da cama, entre o meu pai e ela, e eu ficava às vezes acordado. E quando eu olhava para aquele escuro, eu já não tinha mais medo, porque eu sabia que na minha direita e na minha esquerda tinha meu pai e minha mãe, e eu estava protegido. Esse é o sentimento que Deus nos salta, quando Ele toma pela mão, pela nossa mão, e nos toma em seus braços,
Não existe lugar mais seguro para o cristão do que dentro da vontade de Deus, que dentro dos braços do Pai. Braços que protegem, braços que nos sustenta, braços que nos alimenta, braços que nos torna cada vez mais homens e mulheres cheios de fé. E por fim, queridos, ele continua dizendo, né? Não temas, não tenha medo, eu te ajudo. Deus sabe que o nosso momento é difícil. Ele conhece as nossas fragilidades. Eu queria concluir nessa noite dizendo que Deus conhece a tua fragilidade, conhece os teus medos, os teus fantasmas, conhece aquilo que te assombra, aquilo que te espanta, aquilo que te deixa preocupado. Mas também Ele quer que você reconheça que Ele é o teu Deus. Ele quer que você reconheça que Ele pode, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é fiel. Se existe alguém fiel no universo, é Deus em Cristo Jesus. E por fim, queridos, quero aplicar essa leitura dizendo para vocês o seguinte: não temas, porque Deus é contigo. Não te assombres, porque Deus é o teu Deus. É o Deus que te fortalece, é o Deus que te ajuda, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te toma pela mão direita dele, é o Deus que pega pela tua mão direita e traz aos seus braços, é o Deus que te ajuda sempre. Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, os momentos são difíceis, mas nós temos um Deus que nos foi revelado em Cristo Jesus e é nos consolo do Espírito Santo que nós cremos nesse Deus. Por isso não temas. Esse é o remédio do seu e do meu medo, Deus. Quando Deus está em nós, o medo se afasta. Quando nós estamos perto de Deus, cada vez que estivermos perto de Deus, os nossos problemas ficam pequenos porque Deus fica grande em nossa vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.